Em conluio com a alta cúpula militar do Brasil, o grande empresariado nacional e estrangeiro suprimiu muitas conquistas econômicas do povo, como a estabilidade no emprego e aluguéis congelados. Acabou com as eleições para presidente, governador e prefeito de capitais. Reprimiu os sindicatos, proibiu que os principais líderes políticos brasileiros se candidatassem a qualquer cargo eletivo, além de prender e muitas vezes torturar e matar os que se levantaram contra o novo regime. Para isso, o novo regime contou com todo o apoio da imprensa televisionada, falada e escrita. E logo a ditadura, daqui também se alastrou para países vizinhos com o apoio ostensivo ou discreto dos Estados Unidos. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Na ausência de um Estado democrático, distribuidor de renda para a população, tivemos um longo período de 21 anos de grande concentração de riqueza nas mãos de poucos, do surgimento de grandes grupos econômicos privados, nacionais e estrangeiros, que se enriqueceram garantidos pela mão armada. Os parlamentares contrários à ditadura foram expurgados do parlamento e os que ficaram receberam muitos privilégios, a maioria deles existentes até hoje. Porém, sentindo que a força do movimento democrático e dos trabalhadores se tornaria invencível e acabaria reconquistando as eleições diretas para presidente, derrubando assim a ditadura instalada há 2 décadas, as classes dominantes resolveram mudar de esquema. Preocupadas em defender toda a riqueza que haviam conquistado ilicitamente durante aquele período e se apropriar de grandes quinhões da riqueza estatal, acumulada até então. Elas combinaram com as altas cúpulas militares uma saída negociada do governo, de que os empresários estivessem à frente, através dos seus representantes políticos, e os generais atrás. Isso resultou em que o senador José Sarney, presidente do Senado da ditadura e presidente do partido da ditadura, a Arena, viesse a ser o presidente do governo que a sucedeu. E a imprensa televisionada, falada e escrita fez um grande carnaval, proclamando que o povo brasileiro reconquistou a democracia perdida. Enquanto o grande empresariado dominou o Estado com o apoio das altas cúpulas militares, a apropriação da riqueza estatal acumulada não despertava sua cobiça, pois sua condição era de posseiro de tudo aquilo. Vislumbrando, porém, a democracia que despontava no horizonte, tratou logo de abocanhar aquela riqueza. Sob o comando da Globo e outros gigantes da mídia, o grande empresariado viu que estava na hora de substituir a mão armada pela mão cheia de dinheiro para garantir o controle político do Brasil. E ganhou destaque a figura de PC Farias, tesoureiro de campanha do Collor, que ilegalmente conseguiu dinheiro de grandes empresários para garantir a eleição de Collor e assim assegurar que aquela democracia derrubada pelo golpe de 64 não retornasse. O objetivo foi conseguido e o governo continuou nas mãos do grande empresariado, embora Collor tivesse sido derrubado e PC Farias tenha aparecido morto sem jamais ter revelado os nomes dos empresários que o financiaram ilegalmente. As eleições seguintes consolidaram a convicção das classes dominantes de que a mão cheia de dinheiro era mais eficaz que a mão armada para garantir o domínio político. Então, Fernando Henrique Cardoso, eleito com o financiamento de grandes grupos econômicos privados e atendendo aos mesmos, logo no primeiro mandato descriminalizou o suborno político, legalizando o crime que havia levado Paulo César Farias à cadeia e Collor ao impeachment, permitindo que as empresas privadas financiassem os políticos. A corrupção política foi crescendo exponencialmente. Privatizou-se a maior parte da riqueza nacional acumulada, o que proporcionou mais recursos aos grupos privados para financiarem mais políticos, criando um círculo vicioso de geração de bilionários e de políticos submissos a eles. Isso garantiu a presença de uma maioria empresarial no parlamento através do suborno, assegurou um sistema de pressão ou chantagem sobre qualquer presidente eleito,
dispensando assim a necessidade de qualquer golpe militar, como ocorre nos Estados Unidos. Entretanto, a reeleição para 4 mandatos seguidos de 2 presidentes do Partido dos Trabalhadores trouxe à lembrança das nossas classes dominantes o antigo Partido Trabalhista de Vargas, que através de eleições sucessivas trouxe valiosas conquistas para a classe trabalhadora. Com o mesmo discurso de combate à corrupção da era Vargas e com o apoio da mesma mídia golpista que apoiou e sustentou por 21 anos o golpe de 1964, as bases parlamentares corruptas das classes dominantes, capitaneadas pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, derrubaram a primeira presidente em cujo governo foi investigada a fundo a corrupção política. O dinheiro das classes dominantes muito contribuiu para que a mídia insuflasse setores do judiciário a atuar seletivamente contra o Partido dos Trabalhadores, na crença de que o foco na corrupção política pouparia empresários e seus representantes políticos. Contudo, a demonização do envolvimento do grande empresariado no financiamento de políticos, visto a princípio como uma grande arma contra o PT, acabou descambando em uma condenação generalizada da espúria relação empresa-político, a nova forma de democracia que as classes dominantes copiaram dos Estados Unidos e que julgaram seria a solução final para seus problemas políticos. Nossas classes dominantes se depararam então com uma sucessão de desgraças políticas. Juristas chegaram a um consenso que a eleição é do cidadão para o cidadão e que empresa em eleição é corrupção e que, desde o primeiro mandato de Fernando Henrique, convivemos com uma lei de financiamento por empresas que é inconstitucional. A OAB entrou junto ao STF com uma ação direta de inconstitucionalidade que começou a ser aceita pelos ministros do Supremo, o que fez com que um ministro tradicional, aliado do PSDB, interrompesse a votação, pedindo vistas do processo e retendo o mesmo por mais de um ano, talvez esperando a eleição do Aécio. Aécio não foi eleito, porém, Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Foi eleito em um domingo e segunda-feira já colocou em votação inserir o financiamento de campanha por empresas, ou seja, a propina, na própria Constituição, ajudando assim o seu ministro aliado no STF. Naquela memorável votação, nenhum dos 63 deputados do PT, nem os do PCdoB, nem do PSOL, apoiou a inserção daquele monstrengo na Constituição, enquanto todos os 56 deputados do PSDB a apoiaram. Porém, com o veto da presidente Dilma, o que foi uma das razões do seu impeachment, as classes dominantes perderam um valiosíssimo recurso. A mão cheia de dinheiro, comprovadamente muitíssimo mais eficaz que a mão armada para o controle político. Mais de 70 anos atrás, o maior presidente estadunidense, Franklin Roosevelt, eleito para 4 mandatos seguidos, dizia que ser governado pelo dinheiro organizado é tão perigoso como ser governado pelo crime organizado. Anos depois, em 1960, o presidente Kennedy, misteriosamente assassinado, declarou que a única pessoa que não tinha um lobista nos Estados Unidos era o cidadão. E mais recentemente, o ex-presidente Carter declarou que os Estados Unidos são hoje uma oligarquia onde a propinagem política sem limites está destruindo totalmente o sistema democrático.